Bom dia a todos. Bom dia. Todos me ouvem? Sim. Posso seguir sem microfone? Se alguém cochilar, eu grito, beleza? Tudo bem com vocês? Tomaram café? Um bom café? Pão, manteiga, queijo? Porque a palestra vai até 15 horas. E depois eu vou almoçar na casa de alguém, combinado? Geralmente as pessoas que sentam na frente. Pode ir. Alô, alô, Carapicuíba. Vocês me conhecem todos? Quem não? Meu nome é Deusa, feminino de Deus, sobrenome SAMU, igual ambulância. Sou psicóloga clínica, atendo na clínica pessoas em sofrimento, sou psicóloga hospitalar, atendo em hospitais pacientes em situação de terminalidade. Sou especializada em luto, atendo pessoas vivendo perdas. Perdas não só por morte, mas principalmente por morte. Quando a gente fala em luto, todo mundo só pensa em morte, né, gente? Luto tem a ver com perda. Toda vez que você estiver vivendo uma perda, você vai entrar no processo de luto. Qualquer perda, tá? Eu já vim aqui fazer essa palestra sobre luto. Se vocês quiserem, eu volto outro dia. É só amontoar notas de 100 até o teto. E eu venho. Combinado? Sou trabalhadora da Seara Bendita, um centro espírita que fica ali em São Paulo, na região do Campo Belo, próximo ao aeroporto de Congonhas. Estou ali há 40 anos. Não faz conta. Percebeu que eu leio o pensamento, né? Eu nasci e minha mãe me levou pro centro. É isso, combinado? Então tá. Eu sou mãe de 3 filhos, um deles desencarnado, o Rafael. O Rafael é uma das razões pelas quais eu fui trabalhar com pessoas vivendo perdas. Ninguém melhor que eu, tendo vivido essa dor, para abraçar um pai, uma mãe no corredor de um hospital e dizer: eu sei o que você está sentindo. Não é verdade? Tem um programa na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, toda segunda às 10 da manhã. Amanhã é dia. E se você estiver pensando, mas gente, 10 da manhã não vai dar, fica gravado. Beleza? O programa se chama Psicoevangelizando. Eu proponho reflexões em torno de alguma passagem do Evangelho, sempre tendo como pano de fundo a psicologia, que é minha área, e como coluna de sustentação a doutrina dos espíritos. No meio do programa tem um quadro. Tá de luto? Tô aqui. É aquele momento que eu dou aquele colinho básico que todo mundo precisa. Alô, alô, Carapicuíba. Todo mundo precisa. Combinado? Então, se você tá aí dando uma de fortão, que é isso? Eu não preciso de terapia. Você só está fazendo mal para você. Eu trouxe meus livros para vender para vocês. Eu vou estar expondo ali na saída. Quem não compra, acontece coisas na vida da pessoa. Os meus livros, gente, alguns eu conto casos que eu atendi e proponho reflexões. Vocês vão identificar ali todas as pessoas problemáticas da família de vocês, menos vocês. Com vocês está tudo bem? Beleza?
Lancei um também, sabe aquela avó que fala assim, eu já criei os meus tudo, agora eu vou mais estragar. Compre o livrinho e dê para ela em nome de Jesus, combinado? É um livrinho que eu dou dicas para quem lida com crianças de 0 a 10 anos, gente. Professor, pai, mãe, vô, vó, evangelizador, eu dou dicas muito importantes, emparelhadas com a psicologia, com a epigenética e com a doutrina dos espíritos, tá bom? Tem um outro que eu acabei de lançar, que é dicas para lidar com adolescente. Se você não comprar o livrinho, leva pelo menos uma dica que tá lá. A partir de hoje, não chame o adolescente de aborrecente, porque essa palavra não existe. Combinado? Tá todo mundo aí? Então tá. Olha, essa palestra 9 da manhã, o povo chega da balada e vem direto. Tá meio dormindo ainda? Tem que pôr mais tarde. E eu cheguei da balada e venho de longe. Né, gente? Então, a minha assistente, ó, tá toda alegrinha que vai ter aumento, trabalhando de domingo, né? Então, e aí, gente, tem um livrinho bem interessante que é de mensagens diárias. Esse livrinho nasceu do meu trabalho com pacientes oncológicos. E aí, quando termina a palestra, as pessoas vão lá e falam assim, esse livrinho aqui é do quê? E aí a Josi fala, é mensagem diária. E a pessoa fala, ai, não quero, menina, eu já tenho um monte. Aí eu entro em cena e falo assim, esse é diferente. Sabe aquele dia que você acorda achando que você é uma minhoca? Abre o livrinho, leva uma paulada no meio da sua cabeça e sai pelas ruas de Carapicuíba cantando, é a vida, é bonita e é bonita, entenderam, né? Então terminou a palestra, vai lá e fala assim, eu quero o livrinho da paulada. Não é? Quem compra meus livros ajuda a GRADE, gente. GRADE é o grupo de resposta aos animais em desastre. Neste momento estamos com 3 frentes de trabalho, todos voluntários. E uma delas está lá em Juiz de Fora. Já resgatamos mais de 120 animais. E não resgatamos só cachorro e gato, é qualquer animal que esteja em situação de desastre. Tá bom? Lembra de uma propaganda do seu tempo que dizia compre batom? Lembra? Então, o mantra hoje é compre meus livros. Combinado? Olha, gente, a gente vai conversar hoje sobre um assuntinho bem tranquilo. E a família? Como vai? É esse o nosso tema. Alô, alô, Carapicuíba. Alguém aí acha que está na família errada? Tem um monte de gente que acha. A pessoa pensa assim, gente, eu sou uma pessoa tão legal. Como que eu fui nascer no meio daquele bando? Você já parou para pensar que a sua família inteira está pensando isso de você? Porque quando a gente fala que a família é problemática, a gente só está pensando nos outros. Mas pode ser que está todo mundo lá pensando em você. E pode ser que o negócio está acontecendo agora. Como que você chama? Rosana. Alguém chega na casa da Rosana e pergunta, gente, cadê a Rosana? Aí quem está lá faz uma cara, né? Foi pro centro. E aí a outra pessoa que está lá vira e fala assim, tomara que volte melhor. Não é assim?
Isso é só na casa da Rosana que está acontecendo, beleza? Porque a gente é bem legalzinho. Gente, família não é um grupo de pessoas que se amam. Família é um grupo de pessoas que reencarnaram juntas para aprenderem a se amar. E amor é construção, é processo. Você não está na família errada. E não sai do grupo do WhatsApp, beleza? Da família. Fica lá, combinado? Silencia o bagulho. E na hora que o bicho estiver pegando, você põe as mãozinhas, ó. Não sai de lá, porque você tem tarefa nesse grupo. Talvez você nem sabe direito, mas você tem, tá bom? Existe um livro que chama O Consolador. É um clássico da doutrina dos espíritos. São perguntas feitas ao Espírito Emmanuel. Na pergunta de número 110, diz assim: onde está a melhor escola? Isso aqui é parede, né? Eu tenho trauma, que eu fui num lugar e o negócio era mole, sabe assim? Aí eu, acredita? Então, pergunta de número 110 do livro O Consolador. Onde está a melhor escola para o espírito encarnado no planeta Terra? Aí Emmanuel responde: na família, vírgula. É lá que nós encontraremos os principais norteadores. Alô, alô, Carapicuíba, o que é nortear? Dar o norte. Tipo, ser a placa. Tipo, ser a seta. Tipo, ser o GPS. Entendeu? Mesmo essa pessoinha aí da sua família, que você acha que é a ovelha negra, lá na questão 222 do Livro dos Espíritos, quando os benfeitores abordam a questão da pluralidade das existências, eles nos falam que este entendimento da ovelha negra faz todo sentido. Por quê? Porque sempre virá um ou dois membros diferente. Entendeu? Não é problemático. É diferente. Sabe por quê? Porque problemáticos somos todos nós. Olha para sua vizinha e fala: sua problemática. Aí você fala: idem. Alguém aqui, a familhinha, tá tudo redondinho, perfeito, bonitinho, e você todo dia canta: abençoa, Senhor, as famílias, amém. Não, né, gente? A nossa família são todos problemáticos. E nós somos pessoas difíceis. Já parou para pensar? Porque às vezes a gente fala, né, gente, como as pessoas são difíceis, problemáticas. Mas você, pensa. Menina, não é fácil conviver com você. Depois eu vou conversar com ele para saber. Aí depois ele sai e eu converso só com você para saber dele. Isso. Não é assim? Todo mundo, gente. Já parou para pensar nas suas maniazinhas? Quem que te aguenta? Só você. Porque você não vai poder fugir de você, né? Para onde você for, você vai. Então, gente, neste planeta não tem família tranquilinha, bonitinha, correndo no parque, entendeu? Só no comercial. Pode ser que tenha momentos assim? Momentos sim. Mas nós somos todos espíritos fazendo essa travessia.
Se a gente fosse tudo bonitinho, legalzinho, perfeitinho, não estaria no planeta Terra, tá bom? E aí a gente precisa ir pensando em qual é a tarefa, por que a gente está junto, né? Na questão 576 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: seria acertado dizer que cada um de nós temos uma missão na Terra? E os Espíritos respondem: sim, cada um de nós temos a tarefa de sermos instrumentos da evolução uns dos outros, tá bom? Então, se você tá junto com essa pessoinha aí que você tá pensando, de repente, você não precisa beijar na boca dela, mas para de vibrar para ela se lascar, entendeu? Porque não vai dar certo. A gente tá junto para aprender a se amar. Ah, mas ela só faz coisa errada. Então você está aprendendo com ela a não fazer coisa errada. Ah, ela faz coisa certa. Que ótimo! Então você está aprendendo com ela a como fazer coisa certa. E aí, gente, quando a gente fala para os adolescentes que a gente está na família certa, eles falam assim: ah, meu, nada a ver, velho. Nada a ver. Velho não é porque você é velho, tá ligado? É que na sua época falava bicho. Hoje é velho, né? E aí eles falam assim: nada a ver, velho. Quem que falou isso, tá ligado? Foi os espíritos, nada a ver. E aí sabe o que eu faço, Carapicuíba? Eu vou estudar. Vou estudar com os grandes cientistas da atualidade que acreditam em Deus, e são muitos. Sabe para quê? Para chegar lá e olhar para os adolescentes e falar assim: meu, tudo a ver, tá ligado? Então existe um cientista chamado Rudiger Dawkins. Ele escreveu um best-seller na década de 70, eu não era nascido. Minha mãe me contou. Tem um capítulo do livro chamado A Doença como Caminho. Nesse capítulo, o título do capítulo é Dos Acidentes. Tipo, seria um acidente eu ter nascido filho de fulano? Seria um acidente eu ter nascido neta de fulano? Aliás, as avós que falam: eu vou mais estragar. Será que alguém reencarna e se torna vô e vó de alguém para estragar? É bom que a gente comece a pensar. De repente, é aí que está a sua tarefa. Está todo mundo vendo o que está acontecendo no Brasil. É um escândalo atrás do outro. Onde que essas pessoas aprenderam a se comportar dessa maneira? Onde que as pessoas aprenderam que roubar de pessoas idosas as suas aposentadorias é normal? Onde que as pessoas aprenderam que aumentar o valor da gasolina, do álcool e de tudo mais, sem nem ter chegado a crise aqui ainda? Onde que as pessoas aprenderam que mulher não vale nada e que tem que levar umas porradas? Como é que é isso, gente? Então, o Dr. Rudiger Dawkins, lá nesse livro, no capítulo dos acidentes, tem gente que acha que está no país errado. Gente, como é que eu fui nascer nesse paísinho? Qualquer hora dessa eu vou embora pro Canadá, talvez pro Irã, não é? Aí na hora que a coisa fica ruim lá,
A pessoa volta pro Brasil com a bandeira enrolada. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Não é assim? Gente, o problema nunca foi e jamais será geográfico. Porque tudo é dentro. Quem disse isso foi Jesus. Lá no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, no versículo 21, Jesus diz assim: vocês estão esperando o reino dos céus, mas em verdade lhes digo, o reino dos céus está dentro de vós. E reino dos céus, gente, não é um lugar cheio de nuvenzinha e você deitada lá tomando água de coco ouvindo Enya Forever. Para com isso. Reino dos céus é estado de consciência. Se você está aqui agora, de boa, se a polícia passar ali apitando e você, não é comigo, se a sua consciência estiver zerada, isso é reino dos céus. Entendeu? Isso é céu. Independente de onde você esteja. Então, o Dr. Rudiger Dawkins, lá nesse capítulo dos acidentes, ele diz assim: a partir dos conceitos da lei de ressonância, entre parênteses, ação e reação. Alô, alô, já ouviram? Ação e reação. Então, na casa espírita, ação e reação. Na física, lei de ressonância. Ele diz assim: a partir dos conceitos da lei de ressonância, ação e reação, você jamais tomará contato com algo ou alguém que você não tenha nada a ver. Então você vai chegar na sua casa hoje, você vai lembrar daquele tio, daquela tia, daquela avó. Tem vó que faz diferença entre os netos, né? Tem tio que não olha na sua cara. Aliás, gente, tem tio que você de repente está de mal e nem sabe por quê. Fulano, por que você não fala com seu tio? Ah, é porque meu pai não se dava bem com ele. E por que seu pai brigou com ele? Ah, sei lá. E aí você vai lá perguntar pro seu pai: pai, por que você não se dá bem com o tio fulano? Aí ele fala: rapaz, eu nem lembro. E aí o tempo vai passando. E eu trabalho com pessoas desencarnando. Sabe a frase que eu mais ouço, Carapicuíba? Querem saber? Tá todo mundo aí? R$50. Conto tudo. Já pensou 50 aqui por cabeça, hein? Nossa, ia dar um bom dinheiro. A frase que eu mais ouço: não deu tempo. O tempo é hoje, tá, gente? O dia é hoje. Tá todo mundo com a passagem aí comprada, combinada, carimbada. Sinto muito em avisar. E se eu olhar muito para a pessoa, tá no dia. Acordou rapidinho. Ai, Jesus. Gente, então, vamos lembrar disso? Estamos na família certa, com as pessoas certas, tá bom? Chegando na sua casa hoje, você vai olhar para aquela pessoa que você está pensando, não vai falar nada, só vai pensar assim, ó: meu número. Lá na pergunta de número 121, daquele livro que eu falei, O Consolador, perguntas propostas a Emmanuel, a pergunta diz assim: o ambiente influencia o espírito encarnado no planeta Terra? Sabe quando você encontra aquela sua amiga e aí você fala: oi, tá boa? Aí ela fala: ai, menina, quanto tempo? E seus filhos, como é que estão? Né? Aí a pessoa fala assim: ai, menino, o meu mais velho desandou, né? Aí a mulher fala assim: é as companhias, né? Não é assim? Então vamos voltar para a questão de Emmanuel.
121 do livro Consolador. O ambiente influencia o espírito encarnado no planeta Terra? E Emmanuel responde: sim. O ambiente influencia. Porém, alô, Carapicuíba, é depois do porém que vem a resposta. Como você chama? Fábio. Já pediu aumento para o seu chefe alguma vez? Ah, fala que sim, senão não dá certo o exemplo, menino. O Fábio combinou um aumentinho, aí não teve. Aí ele foi lá conversar. E aí ele falou: e aí, chefe, vai sair aquele aumento? Aí o chefe falou assim: vai, a gente combinou, porém. Entendeu? É depois do porém que vem a resposta, tá? Vamos voltar para a questão de Emmanuel. Olha só, o ambiente influencia o espírito encarnado no planeta Terra? Tipo, as companhias, a escola, o clube, os primos, influencia? Aí Emmanuel responde: sim. Porém, os espíritos que têm os corações esclarecidos estarão mais aptos a fazer a diferença no mundo. Alô, Carapicuíba. Como que se esclarece um coração? Como que você chama? Giulia. Quantos anos? 11. Quem trouxe você hoje? Alô, Carapicuíba. Como que se esclarece um coração? Como que você chama? Eliene. A Eliene, vó da Júlia. Podia ter levado a Júlia hoje para qualquer outro lugar, mas ela trouxe a Júlia, que é um espírito imortal num corpinho de 11. A Júlia está aqui hoje ouvindo coisas importantes para a história de vida dela. E a Eliene está de parabéns. Entendeu? Então, onde foi que você aprendeu essas coisinhas? Se você estiver lá no trabalho e todo mundo falar para você assim: vamos roubar um pouquinho, que tá fácil aqui o negócio? A resposta que você vai dar para a pessoa tem a ver com o que você aprendeu no ambiente com papai, mamãe, vovôs e vovós, tá bom? Lá no livro Sinal Verde, na lição de número 14, o livro Sinal Verde é psicografado por Chico Xavier e o espírito é André Luiz. Na lição de número 14, o nome da lição é Ante os Pequeninos. Tô toda arrepiada, gente. Sai fora, e se for coisa ruim. Mas é coisa boa. Aqui dentro é só coisa boa. Então, se for coisa ruim, vamos falar bem-vindo para você sair melhorzinho. Lição de número 14, gente. O livro é Sinal Verde. Título: Ante os Pequeninos. André Luiz diz assim: os pequeninos de hoje, no futuro, estarão a nos devolver aquilo que lhes entregamos. É isso. Então, o seu filho está no supermercado e fala para você assim: eu vou pegar umas bolachas aqui porque tem muita bolacha. E aí você fala assim: pega mesmo que o dono do supermercado é rico. E aí? E aí você está endossando uma tendência nesse espírito, lá na frente, roubar alguns milhões de alguns aposentados, ser encontrado no avião com a cueca cheia de dinheiro, não tem nenhum problema. Tá tudo certo. Então, a gente precisa pensar, qual que é o papel da gente nessa família?
que eu preciso aprender e o que eu preciso ensinar nessa família. E aí, eu vou dar 2 exemplos, se der tempo eu vou dar 3, e aí a gente termina a reflexão do dia. Albert Schweitzer, Prêmio Nobel de Medicina de 1952, ele dizia que o exemplo não é o melhor caminho, é o único. Então, papai, mamãe, vovôs, vovós, tias, todo mundo teve um tio legal, todo mundo teve um tio nada a ver, todo mundo teve alguém da família que foi um bom exemplo e todo mundo teve alguém que não foi lá grande coisa. Mas o mais importante é você descobrir qual que é o seu papel ali. Porque você pode passar o resto da vida dizendo, mas eu sou assim porque não sei o quê. Parou. Você vai liberar quem ensinou as coisas desse jeito aí para você e você vai descobrir que você pode fazer maravilhas a partir da sua própria lógica. Certa vez eu estava ouvindo uma entrevista do Vando. Vocês lembram do Vando, das calcinhas lá? Tem gente disfarçando, é do tempo de vocês, gente. Quero me enrolar nos seus cabelos, abraçar seu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Lembra? Então. E quem não lembra, as mulherzinhas que iam assistir o Vando ficavam jogando as calcinhas no palco. Só por Deus, né, gente? Pois é esse aí. Ele estava dando uma entrevista para Sônia Abrão. Sônia Abrão também é cultura. E aí a Sônia Abrão perguntou assim, escuta, o seu filho foi envolvido com droga, tá preso. E aí os repórteres aí tudo atrás de você. Como é que você se sente? E aí ele virou e disse assim, muito lamentado. Porém, eu fui filho diferente. Desde os 9 anos de idade, o meu pai me ensinou a trabalhar. E eu tentei fazer isso com meu filho. Ele não quis. Eu fico lamentado. Eu fico triste. Mas toda hora que eu penso nessas coisas que ele está fazendo, vem uma vozinha e diz assim para mim, não foi com você que ele aprendeu isso. E aí eu me sinto com a consciência tranquila. Olha que maravilha, gente. Isso está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Honrar pai e mãe. Lá no item 9, ingratidão dos filhos e laços de família. Os Espíritos nos ensinam que é dever dos pais se debruçar a estudar tendências e pendores. Para onde o meu filho pende? Para onde o meu filho tende? Se debruçar a estudar. E os Espíritos dizem que depois que você tiver feito tudo, alô Carapicuíba, tudo é tudo. Depois que você fez de tudo, se o Espírito resolver tomar um caminho diferente, você vai ficar triste porque você o ama, mas a sua consciência estará tranquila, porque você fez a sua parte. Então, preste atenção na sua história com seus familiares. O que você está dando de exemplo? E aí, eu estava atendendo um adolescente, 16 anos. E ele falou assim para mim, nossa Deus, minha mãe mó chata, velho. E meu pai, tipo, nada a ver, tá ligado?
Aí eu falei para ele, como que é um pai tipo nada a ver? Aí ele falou, sei lá, velho, nada a ver. Aí eu falei, não, você só vai sair daqui hoje quando você me mostrar como que é um pai tipo nada a ver. E aí ele andou de um lado pro outro, coçou a cabeça, aí falou assim, tipo isso, velho, tipo isso. Você tem barzinho na sua casa? Sabe barzinho que você põe as bebidas, tá ligado? Aí eu falei, sim. Aí ele falou, então, velho, meu pai tava tipo encostado no barzinho, tá ligado? Aí o vizinho colou lá em casa, tá ligado? Colar é a pessoa chegar, beleza? E aí o vizinho colou lá em casa, tá ligado? Aí meu pai encostado no barzinho, cara, ficou pá com o vizinho. Pá é o que a gente tá fazendo aqui, beleza? Aí eu saí do meu quarto e falei assim, aí pai, tô indo. Velho, o meu pai, encostado no barzinho, velho, virou pra mim e falou assim, ô moleque, tá indo pra onde, moleque? Presta atenção, nada de bebida. Encostado no barzinho. Perceberam? Então é tipo, nada a ver. Como que você quer orientar o outro se você não é uma referência para aquilo que você está orientando? E aí eu virei para ele e falei assim, entendi. E você disse que a sua mãe era tipo mó chata. Como que é uma mãe tipo mó chata? Aí ele virou e falou assim, velho, essa daí é fácil, tá ligado? Minha mãe mó falsa, velho. Aí eu falei, como assim? Me conta. Aí ele falou assim, tipo isso, velho. Domingo, churrasco na sua casa, tá ligado? Aí tá todo mundo lá, sua família toda, velho. Eu adoro minhas tias, tá ligado, velho? Minhas tias são muito legais, velho. Meus tios são mó da hora, velho. Aí a gente tá lá, todo mundo comendo churrasco, Zeca Pagodinho rolando, deixa a vida me levar, vida leva. E aí, velho, aí a minha mãe, velho, mó falsa, minha tia chega e minha mãe fala assim, oi, cunha, essa sua roupa, esse seu modelito, tá muito legal. E aí, gente, fica todo mundo lá conversando. Gente, minha tia é mó legal, tá? Minha mãe é mó falsa, velho. Aí quando termina o churrasco, vai todo mundo embora. Minha tia tá saindo e minha mãe vira pro meu pai, velho. O pai é o irmão da moça, tá? Minha mãe vira pro meu pai e fala assim, perua. Lá vai tua irmã perua, ridícula, levando mais uma Tupperware. Quero só ver quando que ela vai me devolver. Perceberam? E aí, como é que fica esse adulto problemático? Qual é a responsabilidade que você tem na formação desse adulto? Fazendo a diferença na vida dele, para o bem ou para o mal. Então a gente precisa descobrir qual que é o papel da gente nesse grupo. Ensinar e aprender todo dia. Tem mais um exemplinho, acho que dá tempo. Eu estava no shopping com meu filho foi ao banheiro e eu fiquei esperando ele ali na praça de alimentação. E aí tinha um casal, papai e mamãe, com 2 adolescentes, um filhinho e uma filhinha. A mamãe é o nosso modelo feminino principal e o papai é o nosso modelo masculino principal, tá? Não tem jeito. E aí, você pode escolher outros modelos, mas os modelos decisivos são eles. E aí,
A mãe estava mexendo no celular, assim, bem aflita, sabe? E aí o pai, alô, alô, Carapicuíba, os filhos de olho, né? O pai virou, pelo que eu entendi, a mãe tinha mentido para alguém. E a mãe estava tentando se explicar ali no celular. E aí o pai virou e falou assim: isso mesmo, explica aí. Quero ver você sair dessa. Quem mandou você mentir? Aí a filha, emparelhada com a mamãe, virou pro irmão e falou assim: ai, para, velho, deixa minha mãe, velho, foi só uma mentirinha, tá ligado? O menino, emparelhado com o pai, virou pra ela e falou assim: se liga, velho, não existe mentirinha, tá ligado? Ou você mente ou você não mente. Perceberam? E só para encerrar, gente, todo mundo aqui já ouviu falar de alienação parental. É um crime, tá? Todo mundo, quando a gente fala de alienação parental, todo mundo só pensa em casal separando que põe o filho um contra o outro. Não, não, não. Alienação parental é toda vez que você denigre a imagem de algum parente na família. E você pode ter feito isso ontem. Presta atenção. Você está lá almoçando todo mundo e aí o seu neto, seu sobrinho, sei lá eu, tá balançando as pernas lá na mesa e você vira e fala assim: eita, que esse daí tá igual a família do pai dele. Entendeu? Esse seu jeito aí, hein? Puxou para os teus avós. Do outro lado. Entendeu? Então a gente precisa ficar atento. Porque quando fala alienação parental, todo mundo pensa numa coisa terrível. Não necessariamente. E olha só, vocês olham para mim e pensam: essa mulher com esse nome, Deusa, sobrenome Samu, não deve ter nenhum problema. Não é? Então eu vou contar para vocês, para encerrar. Vocês perceberam o meu sotaque francês? Eu nasci no Piauí. Eu moro em São Paulo há 40 anos, mas eu nasci no Piauí. Piauí fica na França, beleza? Alô, alô, Carapicuíba, nós estamos refletindo sobre o papel da família. E agora, mais especificamente, nas alienações parentais que nós, porventura, cometemos sem nem perceber, tá? A minha mãe, feirante, lá na França, analfabeta, família de 11 irmãos. Na França é assim, tá? Meus tios casaram. Quantos tios ficou? Eita, mas vocês são ruins de matemática, hein, gente? 22. Todos os tios e tias casaram. Eu fiquei com 22 tios, concorda? Sim. Não. Sim. Se era 11, pelo amor de Deus. Não, porque os seus pais não são seus tios. É 20 tios. Não. Olha só. A minha mãe, eu não tinha 11 irmãos. Minha mãe. Alô, alô, Carapicuíba, acorda. Presta atenção. Presta atenção. A minha mãe tinha 11 irmãos. Casaram-se 11 esposas, 22 tios. E eu era do tempo que tomava a benção. Se liga aí, presta atenção. Como dizem os adolescentes, velho, bagulho é louco. E aí chegava domingo, a minha mãe falava assim, ó, a gente ia pra casa da minha avó, todo mundo, né? Parecia torcida do Corinthians, né?
Aí a minha mãe falava assim, ó, toma a benção pros seus tios. Parecia linha de montagem da Mercedes-Benz, tá ligado? Benção, 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 benção. Tem gente que você vai cumprimentar e a pessoa pega na sua mão, parece que a mão tá caindo, né? Não é assim? Mão mole assim? E tem outras pessoas que parece que vai arrancar seu braço, né? Não é assim? Os tios, a gente ia, né? Benção, benção, benção. Cada um tinha um estilo, né? A maioria dos tios era assim, ó. Era muito sobrinho, tá, gente? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe, entendeu? Bem resumido. Deus abençoe. Deus abençoe. Alô, alô, Carapicuíba. Agora a parte mais importante. Nós tínhamos uma tia casada com o meu tio, que ela, toda vez que os adultos estavam falando dela, ela tinha uma faminha de piriguete. Naquela época era quenga. Como que a gente sabia disso? Ninguém falava nada. Toda vez que tocava no nome daquela tia, as pessoas falavam assim, ó. Presta atenção. Nós éramos todos crianças. A gente não sabia o que acontecia, por quê, o que era, nada. A gente só sabia que tinha alguma coisa errada. Porque toda vez que falava, a tia não sei o quê, aí a pessoa, O tempo passou. Em 2017, eu fui para a França, porque minha mãe estava no leito de morte. E aí eu virei para minha mãe, no leito de morte, e falei para ela assim, mãe, vamos conversar? Nós somos adultas, mulheres. Eu queria saber sobre a tia. Adivinha o que ela fez? No leito de morte. Aí eu falei assim, mãe, me fala, o que tinha de errado com ela? Aí ela disse assim, umas coisas. Eu falei, então me fala. Ela falou assim, ela usava unha grande, vermelha. Só por isso? Ó a piriguete aqui na primeira fila. Aí eu virei para ela e falei assim, mãe, só por causa disso? Ela falou, não, tem outras coisinhas. Eu falei, o que mais? Ela usava um decote que não combinava com mulher casada. Tem uma piriguete aqui. Entenderam? Aí eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, por causa disso? Ela falou, não, tem mais outras coisinhas. Eu falei, pelo amor de Deus, então me fala. Aí ela falou, tem mais uma. Eu falei, qual é? Ela pintava os cabelos. Aí eu virei para ela e falei, mãe, a sua filha é piriguete. Gente, a gente dá risada. Mas vocês perceberam? Uma vida toda. Uma pessoa excluída por causa de quê? De nada. E por que eu estou citando o exemplo dela? Porque apesar dela ser a piriguete, olha que interessante. Quando a gente ia tomar a benção, ela era a única que pegava na nossa mão, colocava a mão em cima e falava assim, olhando no nosso olho, ó, Deus
te faça feliz. Até hoje, os sobrinhos quando se encontram, sabe quando a gente se encontra e está contando, sabe? Todos os sobrinhos falam, ai, lembra da tia fulana? Lembra da benção dela? Perceberam? Então, é importante que a gente reveja qual o nosso papel nessa família. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos sair daqui hoje agradecendo por estar encarnado, reencarnado com esse grupo, pedindo sabedoria a Maria de Nazaré para nos conduzir nesse grupo e cantando o refrão de Padre Zezinho. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu quero enviar as energias das palmas de vocês, deste lado, para todos os meus pacientes que estão na área de cuidados paliativos, fazendo a sua passagem. Que eles descubram que a vida não cessa jamais. Deste lado, para todos os nossos irmãos que neste momento vivem as agruras da guerra. Muito obrigada.